Feche os olhos por um instante. Agora, pense em um lugar que tocou você profundamente. Talvez uma catedral antiga. Uma floresta silenciosa. Uma montanha imponente. Uma praia ao entardecer. Um templo esquecido. Você se lembra da sensação. Algo mudou quando você entrou naquele espaço. O ar parecia diferente. O tempo desacelerou. Você sentiu algo que não consegue explicar facilmente com palavras. Paz profunda. Admiração inexplicável. Uma conexão com algo maior. Não foi apenas a beleza visual. Foi algo mais. Como se o próprio lugar vibrasse com uma energia específica. Como se aquele espaço guardasse memórias, histórias, algo invisível mas palpável. Você não está sozinho. Culturas ao redor do mundo, por milhares de anos, identificaram lugares como esses. Chamaram de terras sagradas, pontos de poder, lugares de peregrinação. E a experiência é surpreendentemente universal. Mas aqui está a pergunta fascinante. Por que alguns lugares têm esse efeito em nós? É apenas na nossa cabeça? É sugestão psicológica? Ou existe algo real, mensurável, acontecendo nesses espaços? A resposta pode ser mais complexa e intrigante do que você imagina. E envolve história, geologia, psicologia e talvez até física que ainda não compreendemos completamente. Bem-vindo ao Enigma Curioso. Hoje vamos explorar por que certos lugares parecem carregar uma energia espiritual distinta. E prepare-se, porque a ciência por trás desses fenômenos é tão fascinante quanto a experiência mística em si. Antes de mergulharmos nas explicações, vamos reconhecer a experiência em si. Porque ela é real, independentemente da causa. Pessoas de todas as culturas, religiões e origens relatam experiências semelhantes em certos lugares. Ateus em catedrais góticas sentem arrepios. Cientistas céticos em florestas ancestrais reportam sensações de conexão profunda. Turistas desinteressados em sítios arqueológicos experimentam momentos de admiração inexplicável. Isso não é coincidência. E não é apenas crentes religiosos tendo experiências místicas. É algo mais fundamental na experiência humana. Quando as pessoas descrevem esses lugares especiais, certos temas aparecem repetidamente. Mudança na percepção do tempo. Muitos relatam que o tempo parece desacelerar, ou que perdem a noção de quanto tempo passou. Sensação de paz ou tranquilidade profunda. Mesmo em lugares historicamente associados a conflito ou tragédia, há frequentemente uma qualidade de quietude que transcende o contexto. Conexão com algo maior que si mesmo. Pode ser descrito como conexão com a natureza, com a história, com o divino, ou simplesmente com a existência em si. Mudanças físicas sutis. Algumas pessoas reportam formigamentos, arrepios, sensação de energia fluindo, ou até lágrimas involuntárias. Vamos considerar alguns lugares frequentemente descritos dessa forma. Machu Picchu no Peru. Milhões de visitantes reportam sensações poderosas nesse sítio inca nas montanhas. Stonehenge na Inglaterra. Um círculo de pedras que, de alguma forma, ainda evoca admiração e mistério depois de milhares de anos. A floresta de Aokigahara no Japão. Conhecida por seu silêncio profundo e atmosfera densa, quase palpável. O Monte Kailash no Tibete. Considerado sagrado por múltiplas religiões, nunca foi escalado e é destino de peregrinação há séculos. Sedona no Arizona. Famosa por seus supostos vórtices de energia, atrai visitantes do mundo todo. Mas não são apenas lugares famosos. Pequenas igrejas rurais. Clareiras específicas em florestas. Certos quartos em casas antigas. Até lugares que não têm nenhuma fama ou história conhecida, mas que simplesmente sentem-se diferentes. Então,
A pergunta não é se esses lugares existem ou se as experiências são reais. A pergunta é: por quê? O que está acontecendo? E aqui é onde fica fascinante. Porque há múltiplas camadas de explicação, e todas elas podem ser verdadeiras simultaneamente. Vamos começar olhando para trás, para a história. Porque muitos desses lugares carregam séculos, às vezes milênios, de presença humana intencional. E essa presença deixa marcas de formas que estamos apenas começando a compreender. Lugares não são apenas espaço físico. Eles são camadas de história humana, acumuladas ao longo do tempo. Pense em um local onde gerações de pessoas vieram buscar paz, fazer orações, celebrar rituais. Por centenas ou milhares de anos. Esse é um padrão de intenção humana repetido incansavelmente. Algumas culturas acreditam que essa intenção deixa uma impressão no próprio espaço. Uma memória coletiva gravada de alguma forma no local. A ciência moderna está começando a encontrar mecanismos possíveis para isso. Não necessariamente místicos, mas fascinantes mesmo assim. Há algo interessante sobre lugares onde eventos intensamente emocionais ocorreram. Campos de batalha são um exemplo clássico. Gettysburg, nos Estados Unidos. O campo de batalha da Primeira Guerra Mundial em Verdun. Visitantes frequentemente reportam sensações pesadas, melancolia inexplicável, até avistamentos de figuras. Céticos dirão que é apenas conhecimento prévio influenciando percepção. E isso é parte da história. Mas há relatos de pessoas que não sabiam da história do local e ainda assim sentiram algo. Campos de concentração nazistas têm atmosferas palpáveis de sofrimento, mesmo décadas depois. Em Auschwitz, Dachau, visitantes quase universalmente reportam sensações opressivas. Isso não prova nada sobrenatural, mas sugere que lugares podem carregar impressões emocionais de alguma forma. O oposto também é verdade. Lugares onde gerações se reuniram em alegria, celebração, amor. Templos onde milhões vieram em busca de paz e iluminação. Santuários de cura. Lugares de peregrinação associados a milagres e transformações positivas. Esses lugares frequentemente têm uma qualidade de leveza, de elevação. Pessoas sentem-se energizadas, esperançosas. Há algo poderoso em atos repetidos intencionalmente ao longo do tempo. Considere uma catedral gótica. Por séculos, milhares de pessoas entraram com intenção de reverência, oração, busca espiritual. Cânticos, missas, contemplação silenciosa. Esse padrão repetido por gerações. Mesquitas onde 5 vezes ao dia, por séculos, pessoas se ajoelharam em direção a Meca. Círculos de pedra neolíticos onde rituais sazonais eram conduzidos por milênios. Existe uma hipótese de que consciência humana focada pode ter efeitos mensuráveis. Experimentos com geradores de números aleatórios sugerem que intenção humana coletiva pode influenciar sistemas físicos de forma sutis mas detectáveis. Se isso for verdade, imagine o efeito acumulado de milhões de consciências focadas no mesmo espaço ao longo de séculos. Muitos lugares espirituais foram construídos deliberadamente para induzir certos estados de consciência. Catedrais góticas com suas alturas vertiginosas, vitrais coloridos, acústica específica. Tudo projetado para elevar a alma, criar admiração. Templos budistas com seus jardins zen, simetria, uso de água e pedra. Projetados para facilitar meditação e paz interior. Arquitetos antigos tinham conhecimento sofisticado de como espaço, luz, som e proporção afetam a psicologia humana. E esse conhecimento foi aplicado intencionalmente. Então, a história humana claramente desempenha um papel. Mas e o próprio lugar? A terra, as pedras, a geologia? Algumas culturas ancestrais acreditavam que certos lugares eram intrinsecamente sagrados, independentemente da presença humana.
E a ciência moderna está descobrindo que eles podem ter razão. Nem todos os lugares espiritualmente significativos têm longa história humana. Alguns parecem ser intrinsecamente poderosos, e culturas ancestrais reconheceram isso antes de qualquer construção ou ritual. Em 1921, Alfred Watkins propôs a existência de linhas-lei, alinhamentos de locais sagrados antigos através da paisagem britânica. A ideia foi amplamente rejeitada pela arqueologia mainstream como coincidência estatística. Mas o conceito persiste porque muitas culturas independentemente identificaram pontos de poder na paisagem. Chineses têm Feng Shui e o conceito de linhas de dragão. Aborígenes australianos têm linhas de songlines. Incas identificaram huacas, lugares sagrados naturais. Há algo interessante aqui. Culturas separadas por oceanos e milênios, todas concordando que certos lugares têm qualidades especiais. Aqui é onde fica científico. Pesquisadores descobriram que muitos lugares considerados sagrados ou espiritualmente poderosos têm propriedades geofísicas incomuns. Anomalias no campo magnético da Terra. Concentrações minerais únicas. Formações geológicas específicas. O campo magnético terrestre não é uniforme. Há pontos onde é mais forte ou mais fraco, onde há flutuações incomuns. E alguns pesquisadores encontraram correlações entre esses pontos e locais historicamente considerados sagrados. Humanos têm magnetite no cérebro, particularmente no lobo temporal. Somos sensíveis a campos magnéticos de formas que ainda não compreendemos completamente. É possível que anomalias geomagnéticas afetem nossa consciência sutilmente. Certos minerais emitem níveis baixos de radiação. Granito, por exemplo, contém urânio e emite radônio. Locais como Stonehenge são feitos de rochas com propriedades minerais específicas, algumas transportadas de muito longe. Por quê? Talvez aquelas pedras específicas tivessem propriedades que os construtores percebiam, mesmo sem entender a física moderna. Algumas pesquisas sugerem que radiação de baixo nível pode afetar consciência, potencialmente induzindo estados alterados. Isso não significa que é saudável ou desejável, mas pode explicar certas experiências. Há algo inegável sobre a presença de natureza majestosa. Montanhas imponentes. Há uma razão pela qual tantas tradições espirituais consideram montanhas sagradas. A altitude, o ar rarefeito, a vastidão visual, tudo isso afeta a fisiologia e psicologia. Florestas ancestrais. Árvores de centenas ou milhares de anos criam um dossel que filtra luz de formas específicas. O silêncio profundo. O aroma de musgo e folhas em decomposição. Tudo isso afeta nosso sistema nervoso. Água, rios, cachoeiras, oceanos. Água em movimento gera íons negativos no ar, que estudos mostram ter efeitos positivos no humor e bem-estar. Acústica natural. Alguns lugares têm propriedades acústicas incomuns. Cavernas que amplificam sons de formas específicas. Vales que criam ecos peculiares. Antigos construtores de templos escolhiam locais parcialmente por suas propriedades sonoras. Povos indígenas ao redor do mundo mantêm tradições de identificar lugares sagrados na paisagem. E frequentemente, quando cientistas estudam esses lugares, encontram propriedades geofísicas incomuns. Isso sugere que culturas ancestrais tinham formas de perceber características da Terra que nossa civilização moderna perdeu ou ignora. Talvez através de observação cuidadosa ao longo de gerações. Talvez através de sensibilidade que desenvolvemos evolutivamente mas suprimimos em ambientes urbanos modernos. Então, temos história humana e geologia natural. Mas há uma terceira camada crucial: nós mesmos. Como nossas próprias mentes interpretam e co-criam essas experiências. Vamos explorar o fascinante papel da psicologia.
A experiência de um lugar não é apenas sobre o lugar em si. É sobre a interação entre o lugar e nossa consciência. E essa interação é profunda e complexa. Vamos ser honestos. Se você visita um lugar famoso por ser espiritualmente poderoso, você chega com expectativas. E essas expectativas influenciam sua experiência. Isso é chamado de efeito placebo psicológico. E é real. Não significa que a experiência é falsa, significa que nossa mente é poderosa em moldar percepção. Se você visita Machu Picchu, você sabe que milhões de pessoas tiveram experiências profundas lá. Você está pronto para ter sua própria. E essa abertura pode facilitar a experiência. Mas aqui está o interessante. O efeito placebo não é apenas imaginação. Estudos mostram que placebo pode causar mudanças fisiológicas reais no cérebro e corpo. Então, mesmo que expectativa seja parte da história, isso não anula a experiência. Sua experiência de um lugar depende enormemente do estado em que você chega. Se você está estressado, apressado, distraído, pode passar por um lugar sagrado e não sentir nada. Mas se você chega aberto, quieto, presente, a experiência pode ser profunda. Isso não é falha sua ou do lugar. É apenas reconhecer que experiências espirituais requerem receptividade. É como apreciar arte, você precisa dar atenção. Já mencionamos isso, mas vale aprofundar. A arquitetura afeta a psicologia profundamente. Espaços altos, como catedrais góticas, literalmente fazem você olhar para cima, induzindo sensação de transcendência e admiração. Luz filtrada através de vitrais coloridos afeta o humor. Diferentes cores têm efeitos psicológicos diferentes. Acústica. Alguns espaços amplificam som de formas que criam reverberação, fazendo vozes ou músicas soarem celestiais. Isso foi intencional. Simetria e proporção. Estudos mostram que humanos respondem positivamente a certas proporções matemáticas. A razão áurea aparece em muitos templos antigos. Cheiro é profundamente ligado à memória e emoção. Incenso, mirra, sândalo, todos usados em contextos espirituais por milênios. Esses aromas têm efeitos mensuráveis no cérebro. Alguns são levemente psicoativos, induzindo estados de relaxamento ou contemplação. Há poder em experiência coletiva. Quando você está em um lugar sagrado com outras pessoas, todas em estado de reverência ou contemplação, isso amplifica a experiência individual. Neurônio espelho faz com que absorvamos emoções e estados daqueles ao nosso redor. Se todos em um templo estão em estado meditativo, você naturalmente entra em sintonia. Rituais, mesmo que você não entenda seu significado, têm efeito psicológico. Movimentos repetidos, cânticos, todos induzem estados alterados de consciência. Certos lugares e práticas induzem o que neurocientistas chamam de estados alterados de consciência. Isso não é místico, é neurologia. Meditação profunda, oração contemplativa, presença intensa em lugares naturais majestosos, todos podem alterar a atividade cerebral de formas mensuráveis. Lobo temporal, associado a experiências espirituais e místicas, pode ser ativado por múltiplos fatores incluindo campos magnéticos, privação sensorial, rituais repetitivos. Então, vimos história, geologia, psicologia. Mas a verdade é que raramente é apenas um fator. Lugares verdadeiramente poderosos frequentemente combinam todos esses elementos. Vamos conectar os pontos. A resposta para por que alguns lugares parecem espiritualmente diferentes não é simples. E talvez não devesse ser. Os lugares mais poderosos frequentemente têm múltiplas camadas. Uma localização geofísica única com propriedades naturais incomuns. Séculos de presença e intenção humana, construindo memória coletiva. Arquitetura e design deliberadamente criados para induzir estados específicos de consciência. Contexto cultural e histórico que adiciona significado.
e sua própria abertura e estado receptivo quando você visita. Quando todos esses elementos se alinham, a experiência pode ser transformadora. Um erro comum é pensar que tem que ser ou física ou psicológica, ou real ou imaginada. Mas a realidade é mais nuançada. Pode ser verdade que um lugar tem propriedades geofísicas incomuns, e que sua expectativa amplifica a experiência. Ambos podem ser verdadeiros simultaneamente. Pode ser verdade que séculos de ritual deixaram algum tipo de impressão e que sua própria consciência está co-criando a experiência. Não são mutuamente exclusivos. Mesmo com todas essas explicações, há algo que escapa à análise completa. Algo sobre a experiência direta que não pode ser totalmente reduzido a mecanismos. E talvez isso seja apropriado. Talvez mistério seja parte essencial da experiência espiritual. Entender os mecanismos não diminui a profundidade da experiência. Saber como funciona um arco-íris não o torna menos belo. Você não precisa viajar para lugares famosos para ter essas experiências. Encontre lugares na sua própria região que ressoem com você. Uma floresta específica. Uma igreja antiga. Uma formação rochosa. Até um canto particular no seu próprio quintal. Visite com intenção. Sem pressa. Aberto. Presente. Observe não apenas com olhos, mas com todos os sentidos. Permita-se sentir. Você pode se surpreender com quantos lugares comuns revelam profundidade quando você os aborda conscientemente. Exploramos ciência, história, psicologia. Mas no final, a experiência é pessoal e única para cada um. E talvez a pergunta não seja tanto por que alguns lugares são diferentes, mas o que essas experiências nos dizem sobre nós mesmos. Então, por que alguns lugares parecem espiritualmente diferentes? A resposta envolve camadas de história humana, propriedades geofísicas da Terra, arquitetura intencional, psicologia da percepção e talvez aspectos da consciência que ainda não compreendemos completamente. Mas aqui está algo profundo para considerar. Talvez a pergunta mais interessante não seja sobre os lugares, mas sobre nós. O que significa que somos capazes de ter essas experiências? Que podemos entrar em um espaço e sentir algo que transcende explicação racional? Que podemos ser movidos até as lágrimas por pedras antigas ou árvores silenciosas? Isso diz algo fundamental sobre consciência humana. Somos seres que buscam significado, conexão, transcendência, e encontramos isso em lugares que, de alguma forma, amplificam essas capacidades inatas. Esses lugares são como espelhos. Eles refletem de volta para nós algo que já existe dentro de nós. A capacidade de admiração, de reverência, de conexão com algo maior. E talvez não precisemos explicar completamente para valorizar a experiência. Assim como não precisamos entender completamente amor para amá-lo, não precisamos entender completamente espiritualidade para experimentá-la. Da próxima vez que você visitar um lugar que toca algo profundo em você, apenas permita-se sentir. Permita-se estar presente. Permita-se maravilhar-se. Porque em um mundo cada vez mais rápido, ruidoso e distraído, esses lugares e momentos de quietude, presença e conexão são presentes raros. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Enigma Curioso e ative o sininho. Temos muito mais mistérios para explorar juntos. E me conte nos comentários, qual lugar tocou você profundamente? Onde você sentiu essa energia espiritual diferente? Adoraria ouvir suas experiências. Obrigado por assistir. E lembre-se, a magia não está apenas nos lugares, está também em você. Até o próximo enigma.